mas sim aquilo que o Senhor, que o Espírito Santo de Deus quer falar no nosso coração. Sim, Senhor, que os nossos ouvidos estejam sensíveis à sua voz, que é santa, Senhor. Que não seja mais eu aqui, mas o teu Espírito que fala sobre mim. Sim, Jesus, que o Senhor possa me usar, Senhor, e falar ao coração dos irmãos, Senhor, aqui. Vem, Espírito Santo de Deus, com uma porção dobrada. Derramar a tua unção, a tua voz, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre esse lugar. Xiricanta, labassuricanta, labaria, labaria, labaré. Oh, labás. Assim como em Pentecostes, Jesus, o Senhor mesmo disse, aonde um ou dois estiverem reunidos, ali o Senhor estaria. E eu tenho certeza, com total certeza do meu coração, que o Senhor está aqui, Jesus. A tua presença, Senhor, é nítida, Jesus. Vamos cantar, irmão, um pouquinho dessa canção. Acho que todo mundo sabe. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, oh, labaré, canta, labaré, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, vamos força, irmãos, e desce como fogo, vem como em Pentecoste, e encha-nos de novo, Senhor, enche-nos de novo. Amém, irmãos? Amém agora? Eu me chamo Larissa, eu tenho 28 anos, tá? Tenho duas filhas, uma de 5 vai fazer 6 e a outra tem 8 vai fazer 9. Minhas bênçãos, né? Eu sou do Jesus Te Ama atualmente, né? Entrei para a Renovação Carismática faz pouco tempo. Me encontrei, Jesus me chamou. Mas eu também participo do movimento Jovens Sarados da Canção Nova, não sei se vocês conhecem, o Padre Edmilson. Isso. Então, hoje eu tô aqui, pela graça de Deus, né? Ele me escolheu para estar aqui com vocês. E eu creio que o Senhor não trouxe ninguém aqui à toa, né, irmãos? Se a gente está aqui sentado nessa cadeira, Deus quer falar conosco, né? Eu creio que a gente tem que sim vir, né, na igreja, tem que sentar e ouvir, mas a gente tem que servir também, né? Então o Senhor quer nos preparar para nos usar. Amém? Amém. A palavra que o irmão me deu, né, tá lá em 2 Timóteo 4. 2 Timóteo 4. Dois Timóteo 4, né? Todo mundo achou? Amém? Acharam? Amém. Vamos lá. Eu lhes peço encarecidamente diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de vir para julgar os vivos e os mortos, pela sua aparição e pelo seu reino. Proclame a palavra, insista em tempo oportuno e importuno. Convença e repreenda, encoraje com toda paciência e doutrina, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, seguindo seus próprios desejos, se rodearão de mestres que lhes se afaguem o ouvido. Não darão ouvido à verdade e se voltarão para as fábulas. Quanto a você, seja sóbrio, em tudo suporte os sofrimentos com paciência. Faça o trabalho de anunciador do Evangelho e realize plenamente seu ministério. Palavra de salvação. Irmãos, aqui primeiramente para vocês compreender, quem escreveu essa carta foi Paulo, né? Ele escreveu para Timóteo.
Ele tinha um grande amor por Timóteo. E aqui Paulo estava preso já em Roma, né? Já tinha passado por muitas coisas, foi aqui quase no fim da sua vida, quando ele escreve essa carta. Para Timóteo. Quem foi Timóteo, né? Timóteo, em uma das viagens de Paulo, né? Paulo encontrou Timóteo numa cidade totalmente desconectada de Deus, que eles adoravam deuses, né? E Timóteo era um filho no meio de uma família conturbada. O pai de Timóteo bebia muito, batia muito na sua mãe, e ele não tinha mais esperança, né? Eles acreditavam em Deus, mas eles não tinham ouvido falar de Jesus ali onde eles estavam. E Paulo, passando por ali, foi acolhido pela família de Timóteo, que era sua mãe e sua avó, que eles tinham, eles acreditavam em Deus, eles como que eu posso dizer? Conheciam as escrituras, né? E eles tiveram esse encontro. Então, Paulo, dali em diante, pega Timóteo como filho e começa a discipular Timóteo, né? Leva Timóteo para receber o batismo do Espírito, e Timóteo começa a caminhar com Paulo por um bom tempo, e Paulo começa a discipular Timóteo. E essa carta que Paulo dedica a Timóteo, o que ele vem trazer, né, para nós? Porque eu creio que se Deus trouxe essa palavra hoje, é como se nós fôssemos o Timóteo, né? De Jesus, de Paulo. Uma carta que Paulo exorta, mas com amor. Com amor. Quem tem sido, né, o Paulo das nossas vidas hoje em dia? Que tem derramado amor, tem dado força, coragem para nós. Aqui Paulo vai dizer, né, para Timóteo: porque virá um tempo em que não suportarão as doutrinas, pelo contrário, seguindo seus próprios desejos, se rodearão de mestres que lhe afaguem os ouvidos. Aqui Paulo vai dizer para Timóteo que ele vai enfrentar muitas coisas. Essa passagem, creio eu, que era para a geração de agora, que a gente passa. As coisas do mundo, né, os jovens hoje. Então Paulo veio falar para ele: não perca a esperança em Jesus. Você vai passar sofrimento, você vai passar tribulação, você vai passar dor. Muitas pessoas vão tentar te contaminar com as palavras, mas permaneça firme, com paciência, com amor, humildade. Não dê ouvido, porque muitos se corromperam, né? Vão se corromper. É o que está acontecendo hoje. Então Jesus, ele vem através de Paulo, que era cheio do Espírito Santo, discipular Timóteo, e para nós hoje, discipular nós. Quantas coisas a gente tem enfrentado hoje em dia, a gente mesmo que tem um caminho com Jesus verdadeiro, que tem um encontro com Jesus, com o Espírito Santo, que vive mesmo, que paga um preço, como a gente sofre, né? Caminhando com Deus. Porque não é um caminho de só alegria, não. Jesus mesmo disse: se você quer me seguir, pegue a tua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Jesus não falou que ia ser fácil. Então Paulo, ele estava já quase, né, indo embora. Então ele queria que abrir os olhos de Timóteo e falar: olha, eu estou indo, mas fica firme, aguenta firme, meu filho. Porque Jesus é a nossa esperança. Mais para baixo, olha que bonito que ele vai dizer: combati o bom combate. Quanto a mim, eu já fui oferecido em libação e chegou o tempo da minha partida. Ele já estava indo, ele já estava preso, ele sabia que ele ia morrer. E aí ele fala aqui, ó: o Senhor me deu forças. Procure vir ao meu encontro o mais depressa possível. Aí ele vai falar, olha como ele estava sofrendo: pois demais me abandonou. Apaixonado, Demas é um nome de uma pessoa, de um discípulo que caminhava com ele. Me abandonou. Apaixonado, que está pelo mundo presente. Quem caminhava com ele já não estava aguentando mais. Se deixou se levar pelo mundo, né? Aí ele fala para cima: somente Lucas está comigo. Busque, marque e traga com você, pois para mim ele é muito útil para o ministério. Enviei Tico e Efésio. Quando você vier, traga minha capa que deixei. Ele vai falando com Timóteo, né, com intimidade mesmo. Ele vai discipulando Timóteo, dando força, trazendo esperança, falando do que estava acontecendo com ele. Aqui no versículo 2, ele fala para Timóteo:
Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, fica forte em Jesus. O que o Senhor quer dizer para nós hoje, para a gente permanecer firme com Jesus? Se a gente caminhar com os olhos fixos em Deus, não tem como a gente se perder. Irmãos, até segunda a hoje, que finalizou, né, que eu vi ir estar com você, eu passei tanta coisa. Segunda-feira eu não consegui levantar da cama, de tanta dor de cabeça. Não fui trabalhar. Na terça, eu passei mal um dia inteiro no meu serviço. Eu fui passando muitas coisas, sabe? Tive, como que eu posso trazer para vocês? Muitas, não é contorção, muitos diálogos com Deus, confusos, sabe? Vozes. E quando eu, né, comecei a refletir, depois de que o irmão me deu a passagem, que foi quarta, não sei se foi quarta, e aí finalizou hoje, e eu li ali, né, que Paulo falou, né, combati um combate, eu falei, Jesus, entendi. Porque a gente vive tudo aquilo que a gente... Quando Deus traz uma passagem pra gente, quando o irmão manda, é que Deus quer falar com a gente primeiro, né? E aí eu falei, verdade. Deus, nossa, eu falei assim, obrigado, Jesus. Hoje eu fui no Santíssimo entregar a pregação. Eu falei, obrigado, beijei a Bíblia. Eu falei assim, muito obrigado, porque o Senhor é muito bom. Como se Jesus falasse, fica firme. Tudo que eu passei esses 5 dias, parecia que foi um mês, foi a semana mais tribulada da minha vida. Eu falei, nossa, é verdade. Aí aliviou. Ainda bem que eu aguentei. Aguentei mais uma semana, graças a Deus, pela graça de Deus. E como se eu fosse Timóteo. Até que a minha história com a dele é bem parecida. Porque Timóteo, quando ele caminhava com Jesus, quando ele foi dar um testemunho uma vez, ele contou que ele tinha muita falta do pai dele. Ele tinha muita falta, porque o pai dele vivia pra rua bêbado, né? Batia muito na mãe dele. E aí depois ele falou, olha, pros irmãos, eu perdoei meu pai, que tanto me batia e não foi um pai. E eu sempre quis ter um pai. E aí ele ficava perguntando pra Deus, né? Por que, Senhor, que eu não tive um pai? E eu sempre fazia essa pergunta pra Deus. Por quê? Porque um dia Deus me respondeu em Isaías 49. Que antes do ventre da sua mãe eu te formei. Deus falou pra mim, talvez, foi o que Timóteo falou, talvez, filho, se você tivesse um pai, você não me buscaria tanto como você me busca. Porque eu sou o seu pai, né? Seu pai aqui da terra, seu pai do céu. Então, às vezes a gente não entende as coisas que acontecem na nossa vida, mas tudo tem um propósito. Todas as dores que a gente enfrenta, né, ao decorrer da nossa vida, da nossa caminhada, tem um propósito. Lá em Efésios 4, né, eu até falei para o irmão que na segunda-feira que eu não fui trabalhar, eu tirei essa passagem, né, para me ler, Deus me tocou no meu coração, e eu fui ler ela. Se vocês quiserem pegar em Efésios 4... Ai, Jesus, peraí. Acharam aí? Em Efésios 4, eu estava lendo e vai falar assim, ó. Acharam? Por isso é que eu, prisioneiro do Senhor, peço que vocês se comportem segundo a dignidade da vocação para a qual foram chamados, com toda humildade e bondade, com a paciência e suportando uns aos outros no amor, e procurando manter a unidade do Espírito pelo laço da paz. Aqui o Senhor trazia, né? Paulo falava através de Paulo que era para a gente viver segundo a nossa vocação que o Senhor nos deu, né? A gente tem a nossa vocação. Quem é mãe, permaneça, mas aqui o Senhor fala com amor, com humildade e paciência, porque hoje em dia é muito difícil a paciência. Eu tenho muita dificuldade com paciência e Deus tem me provado cada vez mais. A paciência é uma virtude que ela é demorada para você conquistar ela. Porque aí que você vê, quando você tem realmente essa virtude da paciência, você vê se a pessoa realmente está sendo remodelada por Deus. Porque eu falo isso porque eu tenho minhas filhas. As minhas 2 filhas, eu falo que lá dentro da minha casa é o lugar que Deus mais fala comigo. Com elas. A minha vocação hoje,
eu prego, né? Mas a minha primeira vocação, meu primeiro ministério é a mãe. É discipular as minhas filhas. Não sei se vocês leram a leitura de hoje, né? Lucas, que vai falar como a gente tem formado os nossos. Como que você vai tirar a trave do olho do seu irmão se você não tira do seu? Deus sempre teve isso comigo no meu coração. Se você quer ir pregar, se você quer pregar de verdade, primeiro muda dentro da sua casa. Precisa ser mudado. Não adianta nada a gente estar na igreja falando bonito, falando de Deus, mas dentro da nossa casa, a gente não serve de nada. Que testemunho você vai dar? Porque o testemunho, muitas das vezes, irmãos, é o nosso movimento. Não é nem você ficar pregando e falando por aí. É como você tem se portado. Deixado o Espírito Santo. É uma luta mesmo. É um espinho na carne, como Paulo diz. É uma luta. É 24 horas. Entre nós, né, o Espírito e a carne. Porque a gente, né, a gente quer ser bom, mas quanto mais a gente quer ser bom, parece que mais a gente faz coisa errada. E por isso que a gente precisa pedir a graça de Deus, o Espírito de Deus, a gente ter uma intimidade com o Senhor, para a gente conseguir ter essa mudança na nossa vida, de dentro para fora. Eu falo isso porque as minhas filhas, elas são o meu caminho de santificação, pelo menos na minha vida. Eu não sei, né, a realidade de cada um de vocês, mas elas são as pessoas que mais me santificam, são elas. São elas. No jeito de falar, eu mudei muito assim mesmo, muito. Eu era muito briguenta. Quando eu vivia no mundo, eu era muito briguenta, eu brigava muito com as pessoas na escola. Eu não tinha paciência. Mas assim, não porque eu queria ser assim, porque eu cresci numa família assim. Minha mãe só me batia, meu padrasto só me batia. Não tinha paz na minha casa. Então eu cresci assim. E o evangelho de hoje vai falar exatamente isso, que às vezes a gente quer que nossos filhos sigam um padrão, mas a gente mesmo não é. Porque eles aprendem com a nossa atitude. O filho não vai aprender com a sua exortação, mas sim com as suas atitudes, como você está sendo. Ele observa tudo. Ele observa tudo. Lá em casa, as minhas filhas, né, eu sempre falo, não pode mentir, não pode mentir. Não sei um dia que eu fui falar um negócio, ela falou assim, mãe, acho que eu falei para falar que eu não tava. Aí ela falou assim, mãe, não pode mentir. É verdade, não pode mentir. Mas eles observam tudo. Né? A gente não pode criar um Deus para os nossos filhos que é um Deus só para né, as pessoas de fora, mas dentro de casa não é. A gente precisa primeiro ser remodelado no espírito, dentro da nossa casa, porque daí isso é como se fosse um treinamento, né? Eu já chorei muito, muito, porque eu era muito assim, sem paciência com as minhas filhas no começo da minha caminhada. Então eu pedia muito, eu chorava, eu falava assim, hoje eu falei, Deus, hoje eu falei. E eu pedia muito, nossa, eu implorava. Eu chorava, eu falava assim, eu quero ser uma pessoa melhor para elas. Eu chorava muito, eu falava com o meu diretor espiritual, eu falava assim, meu Deus, como que pode? Eu falei, padre, eu coloco o pé dentro da minha casa, começa, parece que é uma luta. Ele falou, mas é verdade, dentro da sua casa você vai passar coisas que você nem imagina. Porque é ali que o demônio quer fazer a divisão. Hoje, graças a Deus, pela graça de Deus, melhorei muito, mas muito, assim, que eu olho e falo, acho que minhas orações foram ouvidas, graças a Deus, porque hoje eu consigo. Não estamos 100% ainda, né? Se tiver 100%, só no céu. Mas então é isso que o Senhor vem trazer para nós, irmão, nessa noite. Pra gente ficar firme, com humildade, com amor, que não é fácil. Paulo sofreu muito. Sou muito devoto de Paulo. Paulo sofreu demais, ele aguentou muito. Mas ele permaneceu firme e ele discipulava as pessoas conforme o carisma dele. Ele escrevia as cartas porque ele tinha muita preocupação com a alma. Ele pensava, meu Deus, eu não posso deixar aquele lugar se perder, aquela igreja se perder. Então, ele escolhia os discípulos como Jesus. Ele foi um espelho de Jesus para nós. Então, por isso que ele sempre escrevia, até preso, ele escrevia as cartas. Porque ele vai falar, né, que o evangelho ninguém aprisiona. Acho incrível que um dia ele foi preso. Sabe quando teve o terremoto dentro da prisão de Silas? Eles foram presos e Paulo, ele em nenhum momento ele murmurava.
Por que eu tô preso? Por que eu tô preso? Não. E tinha muitos homens naquela cela com eles. E nesse momento, eles começaram a cantar e ele entendeu que ali muitos homens se converteram através da vida dele. Através da vida dele de Silas. E, inclusive, o carcereiro que estava ali. O encontro, na verdade, ali naquela prisão de Paulo, era sobre a vida dele com aquele carcereiro. O carcereiro estava perdido, com a família toda dividida. E quando acontece o terremoto, eu achava que Paulo tinha fugido, porque eles falam que Deus quebra ali e Paulo sai, mas não. Paulo fica lá dentro junto e ele fala para os prisioneiros não sair. E ele fica lá dentro. E aí o carcereiro começa a chorar. Ele fala assim, agora eles vão me matar. Por quê? Porque ele, fugiu todos os prisioneiros. O Paulo, que estava ali, que valia muito. E quando ele olha, tá todos lá. Paulo fala assim, irmão, eu tô aqui. Fica calmo. E aí começa, através do amor, a conversão daquele carcereiro. E se converte o carcereiro, os filhos e a esposa. E aí Paulo dá glória a Deus, ele olha para a cara de Silas e ele fala, tá vendo, irmão? Aonde ele ia, ele era usado por Deus. Porque ele não reclamava quando a tempestade vinha. Para ele, tudo era vontade de Deus. Porque todas as coisas cooperavam para o bem, para ele. Não importava onde ele estava. Estava sendo apedrejado, pisado. Hoje a gente não aguenta. Quando algo nos confronta, a gente murmura, a gente briga, a gente xinga, né? Mas devemos ter Paulo como um espelho na nossa vida. Jesus Cristo, né? Que usava o Paulo. Então, que a gente possa colher essa palavra de hoje com muito amor, que a gente possa voltar para nossa casa com esse sentimento de cuidado do Senhor. Porque essa palavra, se vocês tiverem um tempo e puderem, ler as cartas de Paulo, para Timóteo, é muito bonita, é palavras de força, de coragem, continua, né? Quem tem sido a coragem da nossa vida hoje? Quem tem sido a força da sua vida? Os amigos que te acompanham, te dando força? Você tem ouvido mais a voz do mal ou a voz do bem? Porque as más companhias corrompem os bons costumes. Então a gente tem que vigiar até nisso. Porque às vezes a gente está firme com o Senhor, mas a gente se deixa levar por outras vozes que nos desanimam. Mas a esperança já tem. É Jesus. Todos nós temos uma promessa. Semana passada eu preguei isso, que era o derramamento do Espírito Santo na nossa vida. Porque quando a gente tem o Espírito Santo, tudo muda. A nossa mente, acontece uma mudança de mentalidade, na nossa vida. Não tem como. Se você falar para mim que você teve um encontro com o Espírito Santo e você não mudar, então o Espírito Santo falsificado. Porque a pessoa que tem um encontro com o Espírito Santo, ela não permanece a mesma. Lógico, com o tempo, Deus vai remodelando ela. Mas se você teve um encontro com o Espírito Santo, você muda, até a sua afeição muda. Tem uma menina que eu acompanho, ela virou uma grande amiga minha, e a gente tava assim, se via faz uns 6 meses, sabe? Ela tava orando muito em silêncio. E aí quando eu revi ela, meu Deus, ela tinha a testa muito frisida, assim, de tão brava que ela era, sabe? Não tem mais. O rosto dela, assim, branco, uma luz. Eu ficava olhando para ela vários momentos assim, eu falava assim, meu Deus, o Senhor é muito bom. Porque o Espírito Santo, ele é nítido nas pessoas. A gente sabe quando a pessoa tem o Espírito Santo. A gente sabe quando a pessoa é uma pessoa verdadeira que segue a Deus. A gente sabe, a gente olha para a pessoa e a gente vê que tem uma coisa diferente. Lógico, a gente tem defeitos, a gente é pecador, a gente tá na caminhada, né, irmão? Todo dia ali, ó. Porque ser santo é isso. É todos os dias você acordar e pedir o renovo do batismo e falar, Jesus, me ajuda hoje. O que vai ser a luta dessa semana? O que eu vou passar hoje? O Senhor está comigo, o Senhor é minha força, minha fortaleza. Se você escolheu não, né? Porque quem escolhe é Jesus. Mas se você deu um sim para ele, porque ele não é evasivo. Quando ele te chama, ele deixa você escolher. Mas aí você precisa
tomar a sua cruz e seguir adiante com Jesus, firme. E ter essa mudança de vida. Eu falo para os irmãos, não adianta nada, como eu falei no comecinho, a gente sentar e sempre vir só para assistir. Porque Deus não quer isso. Ele quer que a gente se levanta e vai servir. Ou seja na nossa casa, ou seja na comunidade, ou seja com os irmãos de rua, não importa. Ele quer que a gente seja o espelho dele para as pessoas, porque o nosso propósito de vida é isso. É você, é eu, é um com o outro. Quando ele caminhou aqui, era isso que ele fazia. Era a caridade, era o amor. Às vezes ele exortava. A gente precisa mudar a nossa mente. De querer achar que Deus é um Deus que só vai realizar milagres na nossa vida. Porque não é assim. Deus não está aqui só para realizar milagres na nossa vida. Não está. Para a gente orar e ir para a igreja só para buscar. E aí? Deus é um Deus também de trocas. A gente tem que ter um Deus amigo, de intimidade com Ele. Sabe? Igual você tem sua filha ou um amigo que você gosta muito, que você conta as coisas. É isso que Ele espera da gente. Por isso que eu falo que Deus... Se você pegar o Antigo Testamento, Deus, Ele era muito misericordioso. Toda vez Ele levantava um profeta para falar com o povo, né? Ele sempre teve misericórdia. Primeiro Ele dava de durão. Que eu vou botar fogo, eu vou destruir tudo. Mas Ele sempre tinha misericórdia no final. E aí o que Ele fez? Ele mandou Jesus. Aí a gente teve os profetas, e depois Jesus, que morreu por nós. E aí tem mais. Aí o Espírito Santo. A gente nunca mais está só. Então, a gente foi privilegiado de ter essa intimidade com Deus, porque o Espírito Santo, ele nos muda, ele nos mostra o caminho, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quando você começa a caminhar com Jesus, que é o caminho, você encontra a verdade. Você começa a ver as verdades, seus olhos começam a se abrir. E aí você tem vida nele. Você consegue dormir em paz. Eu falo isso, irmão, por experiência própria. Eu fiquei 7 anos assim, fugindo da vontade de Deus na minha vida. Onde eu tive as minhas filhas. Um dos pais da minha filha não tá aqui mais, morreu. O policial matou. Bandido. Visitava ele de barriga no presídio. Mas escolhas minhas. Fui desobediente à vontade de Deus. E aí eu colhi as consequências. Porque quando a gente é desobediente... A gente tem que escolher aquilo que a gente quis. A gente escolheu, a gente tem um livre-arbítrio. Então a gente passa por muitas coisas na nossa vida, mas Deus, Ele é misericordioso. E se Ele tem um chamado na nossa vida, independente do seu passado, quando você recebe o batismo do Espírito, você é nova criatura. Aí você começa a ser aquela pessoa que você nasceu para ser. Que Ele sempre quis que você fosse, mas você fugiu, você não quis, você brigou, você foi, você relutou. Mas se você tem um chamado, se Jesus te chama, não adianta você fugir, porque Ele te pega na curva. Na dor. Eu fui na dor. Falo isso porque eu fui na dor mesmo. Tive que quebrar muita cara para poder entender a vontade de Deus. E hoje, estava falando para minha amiga, quando a gente tá vivendo muita tribulação na caminhada, as provações, né? A gente pensa assim, nossa, dá vontade de largar tudo. Só que aí você pensa assim, onde que eu vou? Porque o mundo já não me satisfaz mais. Aí não tem como, você tem que seguir. Você fica paralisado. Se você decidir, porque assim, eu não tenho mais vontade de ir pro mundo, então eu fico paralisado, vou ficar paralisado. Então eu preciso seguir. Com a dor, com a luta, engolindo seco. E acreditando que aquele que morreu por mim na cruz vai me dar a vitória. E a vitória é o céu. Porque enquanto a gente pensa, eu estava pensando, e é verdade. Jesus, até chegar na cruz, até ser crucificado, ele passou por um caminho. E é esse o caminho que a gente passa. Eu fiquei pensando, e um amigo meu uma vez falou assim, olha... Você está passando por isso? Você está sofrendo? Eu falei, tô. Quanto mais você estiver sofrendo, você está mais perto de Jesus. Por isso que os santos falam que o sofrimento deles se alegravam, né? Porque o caminho do Calvário é o caminho que você vai passar. Então, quando a dor estiver apertando, é difícil, mas a gente tem que ter a certeza que a gente está perto de Jesus. Então,
Tenha essa certeza no coração de vocês, que a provação, a tribulação é um processo. E Jesus passou tudo isso, passou muito mais. Ninguém ouvia Jesus. E os que ouviam, depois crucificaram. E as pessoas hoje da nossa vida que mais vai machucar a gente, é as pessoas mais próximas, é as pessoas que a gente confia. Então, a nossa confiança tem que estar somente no Senhor, irmãos. Que a gente vai embora com essa certeza, né? Que Timóteo, de que essa carta, ela foi não só escrita para Timóteo, mas para cada um de nós, porque a palavra de Deus ela é viva. Se você ler hoje essa palavra, cada um de vocês, e depois a gente se reunir, Deus vai falar de uma forma com cada um de nós. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé então para a gente orar. Falei demais. Empolguei. Que a gente possa fechar os nossos olhos nesse momento, Jesus. Que nesse momento a gente possa mesmo sentir e deixar Jesus vir ao nosso encontro. Que você possa lembrar de momentos de quando você era criança. E que muitas das vezes, eu não sei se você se sentia sozinho, se tinha alguém para estar lá com você, mas que você possa imaginar uma árvore, um jardim, e Jesus lá acariciando seus cabelos, tendo um contato com você, porque você é filho amado, filho querido. Se você está aqui hoje, irmão, o Senhor que te trouxe, e hoje Ele quer ser o seu pai, o seu amigo. Ele tem vida e vida em abundância para cada um de nós. Que você tenha mesmo uma intimidade com o Senhor nessa noite. E não só essa noite, mas todos os dias da sua vida. Porque somente em Cristo Jesus, aquele que morreu numa cruz, que foi crucificado, dilacerado, machucado, cuspido, pisado, que derramou o teu sangue. Você tem um preço, irmão. E o preço está lá na cruz. Foi por você. Que você nunca se esqueça daquele Pai. Ele te escolheu, Ele te fez. Você é imagem e semelhança de Deus. Não deixe as pessoas te rotularem. Ter autoridade sobre a sua vida. Só Jesus. Que nesse momento você possa sentir debaixo dessa árvore, você criança, e Jesus acariciando seu rosto, cuidando de você, porque é isso que Ele quer fazer, cuidar de você, da sua alma. Deixa o Senhor sonhar na sua vida, irmão, essa noite. Para de querer fazer a sua vontade e deixa o Espírito de Deus fazer a vontade dele. Muitas das vezes vai doer, vai sangrar, mas no final vai valer a pena, irmão. Deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo. Vamos falar para a senhora? Pode? Jesus, que o Senhor possa ver nesse momento, Senhor, sua filha. Só o Senhor sabe o tanto que ela vem dormindo, tanto choro que ela vem guardando, Jesus. Que o Senhor possa nesse momento, Jesus, acolher as lágrimas dessa sua filha, Jesus. Visitar as raízes, Senhor, do coração, Jesus. Sim, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa vir de encontro com a sua filha. Canta, alabassuri, canta, alabassuri, canta, alabari, canta, alabari. O Senhor vem dizer para ti, irmão, para você aguentar firme. Ele fala que vê tudo as suas lutas, todas as lutas que você passa. Que muitas das vezes você mantém um sorriso no rosto.
Mas só Jesus sabe como está seu coração, é isso que você pensa. Mas nele você pode descansar e confiar mesmo. Jesus mostra você de joelho em frente da sua cama, uma cama de casal. Mas ele fala que ele está ali. Toda vez que você seja livre, o Senhor está ali com você. Saia daqui com a certeza que Jesus nunca te abandona. Que Ele está sempre com você ali. Faça sol, faça chuva, filha, eu nunca te abandonarei, diz o Senhor para ti. Shiri canta labasuri canta labaria labarere canta labarere shira labaria labas. Ori alabari canta labaria labaria labarere shira labas. Ori alabarere canta labasuri canta labaias canta labaria labarere canta labade. Ori alabaria labaria labari canta labala shira labaria labarere. Oh la shiri canta labaria labas. Canta labaria labaria labari canta labarere canta labares. Shira labaria laba canta labaria labarere canta labarere canta labarere. Ori alabaria labaria labarere canta lá as tuas mãos, Jesus. As tuas mãos, Senhor Jesus, canta labaria labarere. Shira labaria labarere canta labarere. Labarere canta labarere canta labaria labashiri canta labare. Ori alabari canta labare. Shiri canta labare alabare canta labare. Shiri alabare canta labare. Posso dar um abraço? Obrigada. Posso orar por você? Você não quer sentar aqui? Pode sentar. Senhor Jesus, eu te entrego essa sua filha, Senhor. Ele escolheu te servir mesmo com todas as dificuldades, Senhor. O Senhor conhece o coração, a alma, Jesus. Visita, Senhor, nesse momento essa sua filha escolhida, Jesus. Shiri canta labasuri canta labare, visita, Jesus, as mais raízes. As raízes que o Senhor conhece, Jesus, que ela não fala pra ninguém, Deus. A intimidade que é só você e ela, Deus. Shira labare canta labare, Jesus fala que está te dando força nesse momento, muita força, sabedoria. Shira canta labare. Virgem Maria, ela vai te dar força na sua maternidade. Se apega a ela, não sei se você é consagrada a Nossa Senhora, mas que você possa buscar mesmo a ter essa intimidade com ela. Estamos enviando. Shiri canta todas as dores que seu coração já passou. O Jesus fala que vai te dar essa paz que você pede para Ele. Essa paz que você anseia. Descansa, você fala muitas vezes, Jesus, eu estou tão cansada, Jesus. Estou tão cansada, Senhor, mas me dá forças. E nesse momento o Senhor vai te dar toda a força que você precisa. Vai te renovar, te restaurar. Ori alabare canta labare. Shira labare labare. Shira labare labare canta labare. Shira canta labare labare canta labare labare canta labare. Shira labare canta labare canta labare. Ori alabare canta labare labare canta labare. Jesus pede para você confiar nele, irmão. Confia no Senhor.
Que todo sacrifício do Senhor, Ele vê o sacrifício que você faz, que você passa. A todo momento está com você. Às vezes você fala para o Senhor, porque, Senhor, eu quero fazer mais, mas o Senhor fala aquilo. E você faz na medida que Ele te capacitou para fazer. E que, como eu disse, o seu maior ministério é suas filhas. Segue irmão, segue Hoje alabás, canta alaba e alabás. Pedi para Larissa vir aqui. Você possa estender as suas mãos para ela agora, agradecer por essa pregação, por esse momento em que ela esteve aqui, trazendo essa palavra, sendo a boca de Deus para nós essa noite. Que Pai amado, Pai querido, abençoa, Senhor, toda a missão dessa tua filha amada, abençoa, Senhor, o chamado dela, Senhor Deus. Coloca, Senhor, na boca dela essa noite uma brasa, Senhor, ardente, para que ela possa anunciar a tua palavra em todos os lugares pela cura da misericórdia. Nessa noite que a igreja está falando do nome de Maria, e Maria Santíssima possa estar cobrindo ela agora, toda a família dela, as filhas, o ministério dela, o grupo de oração que ela participa, seja coberto pelo manto de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. De nada, obrigado a vocês pela oportunidade. Obrigada, viu? Manda um abraço lá pro pessoal do seu grupo. Pode deixar. Lá no Novo Horizonte, né? Então, o Wilson, o Vanderlei, amigo nosso. Ah, é?